Então, essa queima é que vai produzir esse calor diferenciado, que vai ter a capacidade de estimular diretamente a função dos órgãos que estavam até então adormecidas, ou seja, os órgãos trabalhando aquém da necessidade natural deles. Então, nós esquentamos esses órgãos através dos pontos de acupuntura, que vai levar esse calor para o interior do corpo para estimular essas funções. Professor, e o que isso tem a ver com a auriculoterapia? Tem a ver que dentro da auriculoterapia nós também podemos utilizar o recurso do calor para conseguir esquentar o corpo, que esse é o principal objetivo de quem trabalha com moxa. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Caminhando na Auriculoterapia, desse nosso grandioso projeto da Academia Auricular. Sejam muitíssimo bem-vindos, eu sou Marcos Martini e estou aqui com você dando os primeiros passos na auriculoterapia, conduzindo você que quer ser um excelente auriculoterapeuta e quer entender mais sobre esse nosso grandioso universo auricular. Então fica aqui com a gente porque você tem muito a contribuir e muito a receber também em relação às informações que nós vamos construindo aqui dia após dia. Nós estamos falando atualmente sobre os materiais que são utilizados dentro da auriculoterapia. E se você já gostou dos nossos outros episódios, eu sugiro que você volte e acompanhe, para que depois você chegue nesse episódio que nós estamos falando hoje sobre moxa auricular. Então já falamos sobre as placas auriculares, falamos sobre apalpadores, sobre pinças auriculares, e você que já se identificou com a batida do conteúdo que nós trazemos aqui para você, hoje vai ser mais um daqueles em que você vai sair com muitas informações a respeito da moxaterapia. Então, o que ela vem a agregar dentro da auriculoterapia, como você pode utilizar ela na auriculoterapia, em algumas situações fora da auriculoterapia, para conseguir também, novamente, os melhores resultados que você pode entregar para os seus clientes, para os seus pacientes. Perfeito? E também para a sua vida pessoal, porque a moxa pode ser utilizada também como um autotratamento, de forma mais fácil de se utilizar. Perfeito? Então, moxa auricular, o que é, né? Quando nós falamos em moxa, geralmente vem a lembrança daquele charutão que é feito de uma planta chamada de artemisia. Ela é uma planta muito utilizada nas culturas antigas, especialmente dentro da área terapêutica. Então a artemisia ela é muito utilizada até os dias de hoje, mas era muito utilizado na China antiga também. Já se sabia as propriedades dessa planta. Ela é uma planta utilizada amplamente dentro da fitoterapia chinesa, mas também é utilizado dentro da área terapêutica, dos outros recursos terapêuticos, que não só a fitoterapia, mas especialmente dentro da acupuntura e da auriculoterapia também. Então, como é que nós utilizamos esse bastão de moxa aqui? Logicamente que não é esse bastão que nós vamos utilizar no nosso pavilhão auricular, mas nós devemos entender a ideia de que a planta artemisia é uma planta, como eu falei, né, estudada já e utilizada nas culturas antigas, que tem uma propriedade interessante. Quando acesa, né, quando a queima da planta artemisia produz um calor que vai penetrando nas camadas da pele, ou seja, você vai levando o calor da superfície do corpo para as regiões mais internas do corpo. Dentro da acupuntura, isso é fantástico, porque você consegue estimular diretamente a função de determinados órgãos, de determinadas estruturas internas. Essa planta chega, quando ela é queimada, ela chega a alcançar por volta de 600 a 800 graus, dependendo dos materiais que são associados nessa mistura aqui. Então aqui nós temos um processado da planta artemisia, que é macerada, né, triturada, feito praticamente como se fosse um cigarro mesmo. Então essa queima é que vai produzir esse calor diferenciado, que vai ter a capacidade de estimular diretamente a função dos órgãos que estavam até então adormecidas, ou seja, os órgãos trabalhando aquém da necessidade natural deles. Então nós esquentamos esses órgãos através dos pontos de acupuntura, que vai levar esse calor para o interior do corpo para estimular essas funções. Professor, e o que isso tem a ver com a auriculoterapia? Tem a ver que dentro da auriculoterapia nós também podemos utilizar o recurso do calor para conseguir esquentar o corpo, que esse é o principal objetivo de quem trabalha com moxa.
é você trabalhar com o calor, que é um fator que gera movimento e gera fluidez, tanto de energia quanto de sangue. E quando nós conseguimos associar esse calor para determinados quadros em que a pessoa está bastante estagnada ou existe uma dificuldade de movimento nas articulações ou, como eu falei, na fluidez desse fluxo sanguíneo e energético, nós conseguimos mobilizar toda essa estagnação através da utilização, por exemplo, da moxa, que tem uma propriedade intensa de levar esse calor. Então, o que faz dela um diferencial é a propriedade calorífica que ela tem de levar calor desde a camada mais superficial até as camadas mais profundas do corpo, ativando as funções dos órgãos. Então, se nós queremos calor, nós utilizamos a moxa, utilizado muito para aquelas situações em que as pessoas sofrem nos quadros ou nos casos em que ela fica exposta ao fator climático frio. Então, pessoas que passam a sofrer de determinadas condições, como travamento de coluna, dores no corpo, resfriados frequentes, né, crise de asma, crise de rinite, coisa do tipo, a gente pode utilizar a moxa para resolver isso. E na auriculoterapia, professor, volta a falar, não foge. Então, na auriculoterapia, nós podemos utilizar também um preparado, né, ou substâncias que vão nos trazer a possibilidade de gerar calor nos pontos auriculares ou nas regiões que nós queremos estimular, as quais apresentam estagnações que geram essa sintomatologia também no quadro físico, emocional e comportamental dos nossos pacientes. Logicamente que nós não vamos utilizar essa moxa grande, né? Nós vamos utilizar um incenso que não precisa necessariamente ser de moxa, porque imagina eu querendo aquecer o ponto do rim, que é um ponto bastante utilizado quando nós queremos aquecer e trazer calor para o corpo, né? Ou seja, eliminar essas estagnações e fortalecer as funções dos órgãos. Imagina eu colocando no ponto do rim, né, para gerar calor. Eu vou gerar calor em toda essa parte superior aqui da orelha, né? E aí não faria sentido algum, porque se eu quero estimular somente o rim, não vai fazer sentido, porque nós vamos pegar uma imensidão de pontos ali. Então nós precisamos de algo menor, com uma capacidade de alcance menor, para que a gente possa estimular um único ponto por vez, né? Ou uma única região por vez. Existe também uma mochinha que parece um cigarro, né? Literalmente imita um cigarro, não é um cigarro. Mas ele é feito também, ó, preparado da moxa. É uma moxa mais processada do que essa outra que eu mostrei para vocês. Então, uma moxa parece uma lã, né? E ela tem essa propriedade, então a pessoa esquenta aqui e ela vai servir para quê, professor? Ela vai servir para a gente esquentar, né, áreas, né, uma área maior. Por exemplo, a pessoa está travada da coluna. O que a gente pode fazer? Você não precisa vir ponto a ponto, né, esquentando essa região da coluna. Você pode pegar essa mochinha maior, e aí justifica, esquentar, e aí você vem passando, né, em varredura na região da coluna toda, que é essa região da antihélice. Então você vai gerando a estimulação na coluna da pessoa, desde a cervical até a região lombar. É muito comum as pessoas que sofrem de problemas, especialmente na região lombar, região do quadril, quando mudou o tempo ficou mais frio, ela literalmente trava da coluna. E uma das coisas que a gente vai auxiliar a gente a destravar é o quê? A nossa moxa. Pode ser essa mochinha aqui menor, pode ser o incenso, né, que vai gerar calor. Professor, mas não vai gerar a estimulação terapêutica que tem a moxa, mas vai gerar calor, né? E a orelha é uma região, lembre-se que a orelha é um complexo de nervos também que respondem de forma muito intensa. Então, qualquer pouco estímulo que você levar para essa região, você vai ter uma comunicação direta com o sistema nervoso central. Então, você não precisa necessariamente de um calor que leve, né, as profundezas do corpo. Você precisa estimular o calor na região superficial, porque a orelha ela só tem cartilagem, né, e algumas partezinhas de pele. Mas tem também vasos, tem musculatura, tem nervos, então só que fica no nível bastante superficial. Então você não precisa do calor necessário da moxa, como por exemplo na região posterior, que você tem uma camada muscular bem mais intensa, e você precisa que esse calor chegue nas camadas mais profundas.
Na orelha não, nós temos uma, né, cartilagem, pele, cartilagem e um pouquinho de carnezinha aqui, né, na região do lóbulo. Então fica muito mais fácil a conseguir o estímulo e a resposta em relação ao estímulo que nós precisamos utilizando esse incenso aqui, né? Então esse incenso você encontra, né, em casas de produtos de acupuntura também. Conforme ele vai queimando, vai ficando menorzinho, né? Deixa sempre a pontinha aqui. Então você acende ele. Vamos ver aqui na prática, né, como é que funciona. Deixa eu acender aqui para vocês. Quase foi. Agora vai. Aí. Então ele pega fogo, né? Vai deixar a pontinha em brasa. E aí a gente apaga, né? Apagou, vai gerar essa pontinha em brasa e a gente vai aproximando do pavilhão auricular. Você vê que aproximando só um pouquinho, ele já direciona o calor para o ponto que você quer. Então imagina, né, fazendo isso no ponto do rim da pessoa, né? E aí, dependendo da complexidade ou da queixa da pessoa, nós vamos fazer estimulando aquele ponto que a gente precisa gerar estímulo, né? Então a gente aproxima um pouquinho até gerar um leve incômodo para a pessoa e você afasta, aproxima de novo, afasta. Então essa é uma das manobras que a gente pode utilizar para gerar, deixa eu apagar aqui, para gerar um estímulo adequado. Então existem várias manobras que nós podemos utilizar com o recurso do incenso, né, ou da moxa, dependendo da condição que a pessoa nos apresente. Então a gente vai cada vez mais aprofundando, né? Basicamente é aproximar de determinado ponto e afastar para começar a gerar calor. E aí você vai vendo que o calor vai se tornando cada vez mais intenso. Não precisa aproximar tanto para gerar aquele calor e nem deixar muito tempo. Então o tratamento com incenso para auriculoterapia, ele é muito rápido. E a pessoa responde também de forma muito intensa, especialmente para essas situações de travamento, como eu falei para vocês, que precisa de uma estimulação melhor e maior para poder gerar esse recurso de desestagnação, tanto sanguínea quanto energética. Então a moxa é um excelente recurso para que a gente possa fazer isso, né? Então nós temos esses tipos, né, os principais que nós mostramos para vocês. Um inconveniente da moxa, especialmente quando ela for utilizada, essa moxa em bastão, é o cheiro, né? Então alguns terapeutas adoram o cheiro, em compensação o paciente não, e alguns pacientes adoram o cheiro, em compensação o terapeuta não. Então a gente precisa dosar bastante o uso desse tipo de moxa aqui, que ela não vai ser utilizada no pavilhão auricular, mas eu estou mostrando para vocês, porque eu vou dar algumas dicas para que vocês possam utilizar também essa moxa aqui nos pacientes de vocês quando houver essa necessidade, tá bom? Então, em que situações, né, práticas nós vamos utilizar a moxa terapia no dia a dia, né? Nas grandes situações, né? Quando você encontra aquele paciente que ele está muito indisposto, né? Paciente com disposição quase zero, bastante letárgico, cansado, sem energia, né? Então o que ele vem reclamando, né, esse tipo de situação para você. Então, e o que isso identifica para a gente? Uma baixa capacidade energética, ou seja, a energia dele é como se fosse uma bateria e ela está literalmente se gastando, né? Então ele está letárgico, cansado, né, com sono, especialmente aquele sono imenso após o almoço, né, que vai identificar para a gente uma deficiência do baço, dificuldade em concluir os seus projetos, começa uma coisa, logo não dá conta, finaliza ou desiste no meio do caminho, né? Não consegue terminar aquilo que começa, uma deficiência do rim, muita apatia, introspecção, né? Falta de movimento no pulmão. Então a gente vai aquecendo o corpo dessa pessoa conforme a queixa dela. Então esses estados de baixa energia, letargia, né, indisposição, nos sinalizam que os órgãos que deveriam estar trabalhando para garantir esse suprimento energético da pessoa estão trabalhando aquém da sua capacidade normal. E a moxa auricular vai ser um excelente recurso que nós podemos utilizar para aumentar essa energia das pessoas. Então, recarregar a bateria delas, aumentando a energia yang que elas precisam.
Então nós conseguimos isso com a moxa, né, nos pontos auriculares adequados para poder converter esse estímulo numa função melhor do órgão, para que o órgão comece a trabalhar melhor e comece a responder melhor, corresponder melhor e executar melhor as suas funções orgânicas. Com isso, o sistema todo fica mais integrado. Outra situação que nós podemos utilizar a moxa para dores crônicas, né? Aquelas dores que tem um bocado de tempo que acontece na vida da pessoa, seja estagnação e dores na região do joelho. Geralmente as articulações vão ser as mais afetadas, então geralmente essas dores têm uma característica comum, como nós falamos antes, elas vão começar ou vão piorar no período de frio ou quando a pessoa deixa de fazer movimento, quando ela está parada, né, e essas dores continuam latejando, continuam doendo. Lógico, né, a dor vai ficar doendo, mas continuam, né, se manifestando na vida delas. Então a moxa, essas dores, né, indicam uma estagnação causada pelo frio, que gera dor e gera dificuldade de movimento. Com isso, o movimento físico que a pessoa precisaria executar é dificultoso. Então nós precisamos de aquecer essas articulações para que ela consiga ter mais mobilidade, mais movimento, e com isso a desestagnação ocorra. Ao mesmo tempo, o calor vai nutrir aquela articulação com mais aporte sanguíneo e energético. E aí a pessoa consegue realizar os movimentos de forma mais adequada. Então a moxa pode ser utilizada nas articulações, nos pontos auriculares, como nos pontos do ombro, joelho, quadril, coluna, né? Qualquer segmento da coluna, cotovelo, ombro e por aí vai. Então qualquer uma dessas regiões em que a pessoa comece a falar para vocês, e você também como terapeuta auricular deve perguntar para ela se essas dores pioram quando acontece a mudança climática, ou se ela num tempo frio ou após a utilização de ar-condicionado, né, num ambiente de ar-condicionado, se essas dores pioram. Inclusive pode ser dor de dente, dor de cabeça, ATM, qualquer situação, né? Então nós podemos utilizar e devemos utilizar a moxa nos pontos da auriculoterapia toda vez que houver essa associação do quadro do frio com a piora dos sintomas que a pessoa vem apresentando. Tá bom? Isso é uma dica de ouro para vocês que são e buscam, né, estão buscando ser auriculoterapeutas de excelência. Então, tanto para doenças crônicas, como também hipertensão, diabetes, hipertensão, né, com algumas ressalvas, lógico, mas diabetes, né, hipotireoidismo, as manifestações, né, clínicas que nos fazem pensar, né, nos levam ao entendimento de que falta energia. O corpo está trabalhando aquém do esperado. Então, toda vez que houver uma deficiência energética, nós podemos utilizar a moxa para melhorar essas condições. A hipertensão é um parêntese porque pode ser um caso de excesso também. Então, para a hipertensão, a moxa realmente não vai ser a melhor conduta para a gente utilizar. Pode ser utilizada, mas carece de uma investigação melhor, tá bom? Então você que está começando agora, vamos utilizar para outras situações, para diabetes, para hipotireoidismo, né? Situações de hipofunções do corpo. Hipotensão, aí pode, né? Aí nós podemos utilizar baixa pressão, né? Para melhorar então a pressão, aí sim. Enfim, existem várias situações que nós podemos utilizar a moxa no sentido de levar calor, levar energia, levar vida, melhorar a capacidade de raciocínio, né, da pessoa, a indisposição, como nós falamos, a letargia e aquelas situações em que a pessoa apresenta uma baixa de energia. Para todas as situações existe um pontinho maravilhoso também que nós podemos utilizar, que ele fica na região interna do antitrago, é o ponto chamado de excitação. Talvez é um dos pontos mais comuns utilizados com a auriculoterapia, né? A moxa no pavilhão auricular. Esse pontinho aqui que fica na região interna do antitrago. Tá bom? Aquecendo essa região. É um ponto que dá uma vigorosidade bastante intensa para a pessoa, inclusive para aquelas deficiências, né? Ou baixa energia em relação à libido da pessoa, tanto do homem quanto da mulher. Então não saiam, né, utilizando desenfreadamente esses pontos, mas saibam a possibilidade que nós temos de utilizar a moxa para melhorar todo esse contexto, né,
na vida das pessoas. O que mais? Vantagem em relação às agulhas, né? Em algumas situações, por exemplo, nos casos de travamento ou dificuldade de movimento, nós podemos optar por utilizar a moxa, né, nos pontos adequados, por exemplo, coluna e joelho e por aí vai, quadril, né, em relação à agulha. Caso a pessoa que nós estejamos tratando tenha uma certa aversão à utilização de agulha. Então, nós podemos substituir pela moxa? Podemos substituir pela moxa. Vai fazer o efeito rápido e intenso, tal como seria com agulha? Dificilmente, mas é um recurso que nós podemos utilizar. Uma situação que eu estou lembrando agora que aconteceu e que foi necessária a utilização de moxa, nós temos uma comunidade dos nossos alunos, né? E esse dia um estudante mandou uma pergunta, daquelas perguntas que precisam ser respondidas rápidas, né? Estava pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda naquele momento. E aí na comunidade ele mandou assim, né? Professor, hoje atendi um paciente e tal, e ele tem conhecimento de outros recursos e o paciente está apresentando muita dor no ombro. E aí esse estudante foi lá e utilizou ventosa no ombro da pessoa. Até então, tudo bem. Só que um detalhe muito importante no uso da ventosa ele esqueceu, que era identificar se aquela dor acontecia por um excesso de energia ou por uma deficiência de energia. E quando acontece uma dor, por exemplo, no ombro, mas essa dor é por deficiência de sangue, deficiência de energia chegando na articulação, se você colocar uma ventosa que faz a sucção daquilo que já não existe, o que vai acontecer com essa dor? Vai piorar absurdamente. Então, aquela dor que já incomodava o paciente, após o estudante fazer a ventosa, piorou drasticamente. E aí, enquanto ele estava com o paciente lá no consultório dele, ele mandando mensagem lá no nosso grupo, na nossa comunidade dos estudantes, para, pelo amor de Deus, pedindo ajuda para saber o que ele fazia. E aí, por sorte, eu vi essa mensagem, né? E aí eu recomendei para ele justamente o quê? A utilização da moxa na região do ombro. Então, que ele tivesse uma moxa dessa aqui, por sorte ele tinha. Então, ele acendeu e foi fazendo uma aplicação na região do ombro da pessoa, associado com a moxa no pavilhão auricular. Aí, quando ele começou a fazer isso, o paciente foi paulatinamente melhorando. Então, a dor, ele chegou com, sei lá, um grau 7 de dor no consultório. E aí, após ele fazer a ventosa, foi para 10. Quando ele começou a utilizar a moxa, a dor veio voltando para o 7, chegou ao 5. E dali não passou. Então, ele quase que perde o paciente, digamos assim, por conta de um pequeno detalhe que ele esqueceu na hora de avaliar a conduta correta que ele deveria utilizar. Talvez se tivesse utilizado a moxa como primeiro recurso auricular, ele teria conseguido o resultado que ele esperava. Então, um pequeno detalhe que fez uma grande diferença. E, nesse caso, a moxa veio a salvar aquilo que tenderia a ser um paciente perdido, né? Porque se o paciente chega com uma dor e sai pior do consultório, dificilmente ele vai voltar, né? Mas, felizmente, correu tudo bem. Então, esse é um dos casos em que nós podemos utilizar a moxa na própria articulação. Uma outra situação, imagina a pessoa com travamento no joelho inchado. O que você pode utilizar? Fazer o tratamento auricular, né, na região do joelho, e como complemento do seu tratamento auricular, você vai utilizar a moxa na região do joelho da pessoa, né? Pode fazer uma moxa em varredura naquela região para esquentar toda aquela área do joelho. Existe uma atenção que você pode ter, analisar, toca nos dois joelhos da pessoa, né? Caso a articulação seja o joelho, toca nos dois e verifica se existe diferença de temperatura. Geralmente aquele que está doendo mais tende a ser o mais gelado, e é o que precisa de uma atenção. Ou verifica o joelho, a coxa e a região da panturrilha, se existe uma diferença de temperatura também. E geralmente naquela região que está mais afetada, que mais incomoda, a qual a pessoa mais sente incômodo e dificuldade de movimento, é porque ali não está chegando sangue adequadamente. E aí é um claro exemplo onde você vai poder fazer o tratamento auricular
né, com os pontos selecionados para poder resolver aquele tipo de estagnação e complementar com a utilização da moxa na região. Pode fazer moxa auricular também no ponto do joelho, na orelha? Deve fazer na região do joelho. Identificou que essas dores são provenientes ou estão associadas com o fator climático do frio, seja o frio externo, ou seja ar-condicionado, ou seja o frio interno, você pode e deve utilizar a moxa para promover movimento, promover fluidez e promover circulação sanguínea e energética na região, para desestagnar aquela região e conseguir os resultados satisfatórios que o seu paciente merece. Então não é por falta de recurso que ele vai ficar sofrendo. A auriculoterapia é um recurso incrível, uma técnica incrível, uma arte incrível, desde que nós saibamos quais recursos nós podemos utilizar nas determinadas situações que vierem se apresentando no dia após dia. Então isso você vai conseguindo construir com o passar do tempo de forma muito natural, conforme você vai se aprofundando cada vez mais no estudo da auriculoterapia, que é fantástico e não tem fim também, porque nós estamos num universo auricular, e o universo é grande demais. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui para vocês. Que situações nós não deveria ser utilizado a moxa, né? Nós devemos evitar a utilização da moxa. Então observamos o seguinte, até agora nós já falamos os benefícios, para que serve, de onde ela vem e quais as possibilidades de uso que nós temos para a moxa. Então, se nós entendemos que o corpo está precisando de uma função maior, está precisando de mais agitação, de mais intensidade energética, mais intensidade sanguínea, em que situações nós não deveríamos utilizar a moxa? Por exemplo, principal delas, febre. Né? O corpo já está em ardência, né? Já está queimando, já existe calor naquele corpo. Se você utilizar mais calor, né? Ou seja, mais recurso para calor, não vai ser o melhor recurso a ser utilizado. Você pode resolver a vida da pessoa com isso? Pode, mas te garanto que ela vai piorar muito antes de começar a curva a descender. Então já existe uma chama, você vai lá e põe mais fogo naquela chama, você não põe, né, põe mais fogo ainda, então aquela chama vai aumentar e depois ela vai declinando e vai até apagar. Mas o adequado não seria isso, né? Então não vamos fazer esse tipo de combinação terapêutica, né, daquilo que já existe calor, ou já existe muito movimento, e aí você vai colocar mais fogo ainda, né? Então, nesse caso, nós não utilizamos fogo, então, nos quadros febris, né? Não utiliza-se moxa. Pacientes em quadros de menopausa. Às vezes, né, o estudante vai estar pensando em colocar a moxa no ponto do rim, porque nós sempre falamos que a menopausa é um declínio da energia do rim, né? Então, lá nas nossas aulas, onde nós falamos lá para os estudantes sobre menopausa, sobre os ciclos femininos, né, sobre toda essa sistemática do universo feminino, nós falamos muito sobre menopausa. Às vezes, o estudante passa batido e não lembra que nós falamos que o rim tem dois aspectos, um yin e outro yang. E vai lá e coloca, esquenta, né, o ponto auricular do rim, pensando em melhorar o quadro de menopausa da mulher. E aí acaba que não ajuda, né? Porque é um quadro de deficiência e não é, nesse caso, né, da menopausa, não é com a energia yang que nós vamos resolver isso. Pelo contrário, nós precisamos de uma nutrição da energia yin. E como a moxa é calor, ativa a energia yang. Então aqueles quadros de calores, né, do climatério tendem a piorar caso ele venha utilizar somente a moxa, tá bom? Então não é utilizado também. Pessoas que sofrem de agitação ou insônia, também nós não vamos utilizar a moxa porque a mente já está bastante agitada, né? A pessoa já tem dificuldade em dormir ou tem dificuldade em acalmar os seus pensamentos, o que também gera um quadro de insônia. Então, para esse tipo de paciente, nós também vamos evitar utilizar a moxa para que nós não venhamos a exacerbar esse tipo de sinal e sintoma que vem acontecendo com ele, tá bom? Outra situação, para gestantes, né, que está carregando o bebê, nós não vamos utilizar a moxa também, especialmente na região do útero, né, na fossa triangular, que é a região que corresponde a todo o aparelho reprodutor feminino.
e masculino também, né? Nessa região aqui, ó, de cima, fossa triangular. Então, na fossa triangular, nós não vamos utilizar a moxa porque é ali a representação de onde está o bebê, né? No seu conforto, tranquilidade. O útero foi feito para gerar aconchego. Então, nós não queremos estimular demais a região uterina para não gerar agitação no útero. E a moxa é pura agitação, porque é puro calor, é puro fogo. Você vai estar gerando movimento naquela região. Então, a gente não quer um bebê nem hiperativo, né, nem imperativo após o nascimento e nem imperativo antes do nascimento, para que ele não queira sair antes do momento certo. Então, para esses casos, né, para gestante, a gente também não utiliza moxa. Mas ela vem sofrendo de muita dor na região lombar, especialmente quando há mudança do clima e o clima é frio. Aí nós podemos utilizar a moxa onde? Na região lombar, né? Mas não na fossa triangular, que vai gerar um movimento demasiado, né, na região do útero. Então é só lembrar desse detalhe. Para gestante, na região do útero, a gente não utiliza a moxa. Combinado? Que mais? Erros comuns, né, que são utilizados pelos terapeutas, né, para os pacientes. É como eu falei, lembra do estudante que perguntou lá na comunidade sobre a utilização da moxa no ombro? Então, o não avaliar a natureza da dor é um fator que pode vir a trazer uma consequência inesperada, como foi o caso dele. Então, não avaliou se a dor era uma dor por excesso de energia ou por deficiência de energia, ou sangue, né? Então, quando há uma dor por excesso, quando você tocar na região ou pressionar a região, aquela dor vai piorar absurdamente. Quando há uma dor por deficiência, quando a pessoa toca, aquela dor alivia. Então, quando ocorre a dor por excesso, que essa dor piora ao tocar ou ao movimento, né? Movimento é energia. Então, quando ela movimenta e essa dor piora, é um quadro que aí nós podemos utilizar a ventosa que ele utilizou. Mas fora isso, se for uma dor por deficiência, nos cabe a utilização da moxa. Então, quando já há muita energia estagnada naquela região, nós podemos utilizar a moxa? Podemos utilizar a moxa, mas com uma técnica diferenciada, que nós chamaremos de técnica de varredura. Então, é você pegar a moxa, né, e fazer vários movimentos no sentido do fluxo energético dos canais para poder gerar desestagnação daquela região. Nesses casos, aí a moxa pode ser utilizada para os quadros de deficiência e para as correções também de pessoas que utilizaram ventosa quando não deveria ser utilizado, tá bom? Então, nesses casos, a gente pode utilizar também, tranquilamente. E também não ficar achando que moxa é bom para tudo. Ou seja, toda vez que o paciente chega no seu consultório, independente de você avaliar como ele está evoluindo sessão após sessão, que vocês que estão estudando aqui jamais vão fazer isso, nossos estudantes nunca cometem esse erro, sem avaliar, né, o paciente e já ir começando a utilizar a moxa. Então, às vezes você ouve, né, falando aqui que moxa é bom para isso, bom para aquilo, e aí quer utilizar a moxa para tudo, né? A gente viu que não é bem assim, a gente não vai utilizar a moxa para tudo. Para muitas situações, nós podemos utilizar esse recurso que tem uma capacidade gigantesca de melhorar aquele quadro da pessoa, mas também não são todas as situações que nós vamos estar utilizando a moxa, né? Nessas mais adequadas que eu estou falando para você, pode utilizar à vontade que você vai ter um sucesso maravilhoso. Mesmo se você não tiver muito conhecimento sobre a auriculoterapia, já tem em mãos, né, o seu incenso, porque para essas situações você pode utilizar de forma muito efetiva. Efeitos adversos que são observados. Não é só medicamento que traz efeito adverso, né? Nós temos algumas situações em que a moxa também pode trazer alguns efeitos adversos para a vida das pessoas. Por exemplo, né, paciente, né, com muita agitação mental, ou vem sofrendo dificuldade de dormir, né, insônia, e situações semelhantes, quando você utiliza a moxa, especialmente à noite, ele pode ter essas condições exacerbadas. Ou
O paciente que não apresenta esse tipo de situação, não apresenta insônia, nem agitação mental, mas após um tratamento que você utilizou a moxa, ele pode vir a ter esse tipo de manifestação. Quer dizer que vai ter? Não. Quer dizer que ele pode vir a ter. Quer dizer que, se na próxima semana ele chegar para você falando o seguinte, sabe aquele dia que eu saí aqui do consultório, que você utilizou moxa e tal? Eu tive uma dificuldade de dormir aquela noite. E essa dificuldade, foram 2 dias que eu não consegui dormir direito e a minha mente estava agitada, né? Ficava pensando um monte de coisa. Então, nesse caso, né, a gente não vai utilizar mais a moxa nele. Não quer dizer que a partir dali ele vai ter insônia o resto da vida. Quer dizer que o efeito, né, colateral provocou um certo desconforto, né, uma agitação na mente por reharmonização dessas energias. Então, se você quiser testar de novo, pode testar, porque pode ter sido um episódio de reharmonização, né, como eu falei, das energias, e não quer dizer que vai se repetir. Então, pode ser também por conta da moxa. E para o terapeuta, né, ou para o paciente também, no meu caso, né, quando eu utilizo a moxa, eu fico bastante agitado também, mas a mente começa a fluir bastante, né? Então, às vezes, dificuldade de dormir, né, logo ao deitar, mas eu percebo uma agitação, né, bastante intensa. Então, é como se o Shen, né, o nosso aspecto mental, estivesse andando um pouquinho à frente do corpo. E aí, ou seja, a mente, né, precisa ser ancorada novamente. Então, isso às vezes acontece quando eu utilizo bastante moxa, né, em sequência num determinado dia. Mas fora isso, é tranquilo. E o sono também ele é um pouco perdido, né, por conta desse descompasso da mente. Então, são situações que podem acontecer quando você estiver utilizando a moxa, tá bom? Tanto na sua percepção, como terapeuta, quanto no relato dos pacientes também. Então, às vezes, quando você sente bastante confiança no paciente, quando você sabe que ele tem bastante consciência, você pode dar, né, um bastão de moxa para que ele possa levar para a casa dele, para ele poder fazer num ambiente mais aberto, né, talvez no quintal ou na varanda, mas lembrando que a moxa não pode ser utilizada concomitantemente com o clima frio. Então, a pessoa não pode estar fazendo a moxa, né, em determinado local que você vai recomendar para ela, pegando vento, por exemplo. Né? Não pode ficar fazendo moxa auricular com ar-condicionado ligado. Então, quando for trabalhar com moxa, desliga o ventilador do seu consultório, desliga o ar-condicionado, porque o ambiente precisa estar preparado para aproveitar o calor que a moxa emana. É disso que nós vamos atrás, e não de confusão, né, entre os fatores climáticos. Isso não pode acontecer. O que mais? Então, né, nós falamos sobre a possibilidade da moxa em varredura e também da moxa de esquentar determinado ponto. Quando for num ponto, nós chamamos de, né, colocar um determinado ponto. Então, essas são as duas principais manobras. E aquela de varredura, por exemplo, você vai trabalhar na coluna, e aí a gente aproxima o incenso e vai fazendo varredura, né? Até a pessoa relatar que está bastante quente ou até você perceber que ficou bastante vermelhinho. Nunca encosta, tá? Nunca encosta a moxa no pavilhão auricular. Isso só era feito lá nos tempos do Nogier, muito antes disso, séculos atrás, quando se utilizava as cauterizações auriculares para conseguir determinados resultados. Nesse caso, nós não vamos utilizar esse tipo de recurso, tá bom? Porque com certeza a gente vai ter problemas com integridade física da pessoa, né? E vai perder o paciente ou o cliente porque ele não vai gostar nada desse tipo de sensação. Então é algo que a gente precisa evitar. Por que, né, nós devemos utilizar a moxa? Porque é um recurso a mais que nós podemos ter dentro desse contexto dos recursos auriculares que nós temos. Então nós temos a agulha, nós temos as sementes, nós temos a sangria, nós temos agora a moxa, né? Então temos os cristais, temos as massagens. Então são recursos que nós utilizamos dentro da auriculoterapia e que vão servir para casos específicos, casos diferentes de tratamento. Então a moxa, ela vem como um recurso incrível em relação a toda essa sistemática, essa complicação que os pacientes vêm apresentando e que precisam de um quadro, de um recurso que forneça para eles, nesse caso da moxa, calor,
e restabelecer, né, todas as funções correlacionadas à dificuldade de movimento e às estagnações, tanto estagnação de sangue quanto estagnação de energia, né? Então é uma associação incrível que nós temos e podemos utilizar na auriculoterapia. Quantas mochas eu devo comprar, professor? Você compra aquelas que tiver, né, dentro do seu limite disponível, mas pelo menos uma de cada. Essas mochinhas aqui, ó, você encontra a caixa, né, ou elas unitárias. Então, uma caixa dessa aqui vai durar no mínimo uns 30 anos, né? Porque dependendo de quanto você usa, você não vai utilizar isso aqui todo santo dia, todo santo atendimento. Você vai utilizar para aquelas condições que nós já falamos até agora. Isso aqui você utiliza, né? Queimou, esperou, né? Passou o efeito, aí você apaga, vai utilizar ela de novo, e assim vai. Como é que faz para apagar? Você pode colocar num copinho de água, né? Só a pontinha dela, num copinho de água, é o mais adequado. E aí espera ela esfriar e depois certifica que apagou e depois pode guardar ela. Essa mocha grande, existe um apagador de mocha, que eu não estou com o meu aqui, mas eu vou colocar o desenhozinho aqui para vocês, né, desse apagador de mocha, é aquele que você vai colocar ela ela vai apagar por abafamento, né? Então acabou o oxigênio, ela vai apagar rapidamente. Então esses apagadores de mocha, quando for comprar sua mocha em bastão, você solicita também o apagador para que não fique molhando a planta, né? Então essa planta aqui não é interessante ficar molhando ela. Apaga no abafador, é a melhor coisa que tem, o abafador é baratinho também. Você pode improvisar em casa também com o caninho do esparadrapo, né? Aquele esparadrapo que você vai comprar para montar a sua placa auricular, ele tem um tubinho, né, dentro, que você pode colocar a mocha ali, desde que ela fique numa superfície, né, o tubinho aqui, e você encaixa a mocha dentro, ela também vai apagar por abafamento. Então qualquer coisa que gera abafamento na mocha, né? Mas onde você for comprar mocha, com certeza vai vender também o apagador ou abafador de mocha, tá bom? Então tenha pelo menos uma de cada, porque essa aqui também vai durar bastante. Mas se quiser comprar de caixa, fica muito mais barato, né? Então em relação a você comprar unitária e comprar de caixa, que não vai ser nada absurdo, acredito que em caixa cada uma sai por média de R$5. E aí tem caixa com 10 e caixa com 12, aí depende. E a mochinha menor, né, uma caixinha dessa aqui, acredito que uns R$20 está bastante bem pago. Essa realmente não tenho noção do preço, mas só vocês pesquisarem aí, incenso para auriculoterapia, fica bem mais prático para vocês. Então o paciente pode fazer em casa, né? Evitar, quando estiver fazendo, que esteja no clima, no frio ou no vento, né? Isso é pênalti para qualquer terapeuta ou pessoa que vai trabalhar com mocha, não pode dar esse vacilo, porque o fator patogênico, o frio ou o vento, vão encontrar um local propício e aberto, né? Porque você gera calor, você faz a abertura dos poros e você facilita a penetração desses fatores climáticos no corpo. Segundo a visão da medicina tradicional chinesa, eles são extremamente agressivos quando em avanço, né, maior do que a nossa resistência orgânica. Então, auriculoterapeutas, né, tenham sempre essa visão, né, essa percepção dessa possibilidade. Então, pessoal, em relação a mais um item, né, para vocês adquirirem conforme o tempo vai passando e vocês vão melhorando as suas condições e também o tratamento que vocês vão desenvolvendo de acordo com os resultados que vocês vão conseguindo, anotem aí para que a mocha, em algum momento da carreira de vocês, seja adquirida para melhorar tudo aquilo que vocês já vem fazendo dentro da auriculoterapia. Então você vai gerando cada vez mais qualidade, melhores resultados, os resultados vão aparecendo de forma cada vez mais intensa na vida de vocês. Então hoje nós falamos sobre a origem da mocha, para que ela serve, em que situações elas devem ser utilizadas, situações que elas podem salvar vocês, né, como me salvaram lá quando salvaram aquele estudante, quando, né, nós contamos a história dele, auxiliamos bastante. Momentos que elas não devem ser utilizadas, né, os benefícios, quanto custa, quais utilizar. Então, de mocha também, nós falamos bastante coisa hoje para vocês. Então, espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse conteúdo.
Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que elas precisam e merecem ter esse tipo de conhecimento também. Deixe o seu like aqui, compartilha para que nós possamos chegar ao maior número de pessoas também. Acompanhe nossas redes sociais e faça os seus comentários aqui abaixo falando o que você achou para que a gente possa entender melhor e também ofertar melhor conteúdo para vocês de acordo com a necessidade de vocês também. Então, faça essa gentileza, né, de nos informar como é que nós podemos trazer assuntos diferenciados também para que vocês possam evoluir cada vez mais como terapeutas, porque esse é o nosso intuito aqui. Dentro do nosso projeto da Academia Auricular, trazer informação de qualidade para que você tenha o gosto pela auriculoterapia e queira se formar como um excelente profissional. Que isso seja algo que você vai poder replicar na sua vida, no seu dia a dia, e especialmente levando o resultado para as pessoas que tanto precisam nesse mundo afora. Então, com informação de qualidade, a gente vai te dando mais certeza de que você é capaz e que você pode fazer a diferença nesse mundo também com uma técnica muito simples, rápida e objetiva. Então era isso, pessoal. Hoje falamos sobre moxa. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.